Fala, Tricolada! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Antônio. Sejam muito bem-vindos ao canal Tricolado, canal da família Tricolor. Rapaziada, é muita coisa para falar, então vou direto ao assunto, porque é um assunto muito importante. É sobre a hostilização que o Mário Bittencourt sofreu lá na Federação do Estado do Rio de Janeiro. Ele fez uma entrevista hoje comentando sobre o assunto, mas ele passou o assunto assim breve, não se aprofundou. Mas o repórter da Rádio Globo e CBN, o Vitor Lessa, ele foi mais profundo no assunto e trouxe mais detalhes. Ele é setorista do Fluminense e eu vou ler os tweets dele e vou comentar sobre o que ele falou, das hostilizações, das ameaças que o Mário Bittencourt sofreu num grupo de WhatsApp, que segundo o Mário foi criado no momento da paralisação do futebol brasileiro, em que foram colocados os clubes, os presidentes dos clubes nesse grupo de WhatsApp, junto com o Rubens Lopes, para decidir o futuro do Campeonato Carioca. E depois, num determinado momento, ficou decidido nesse grupo de WhatsApp que eles iriam voltar à atividade, e o Fluminense e o Botafogo se posicionaram contrários a essa situação. Aí começaram a ocorrer hostilidades a Fluminense e Botafogo, que levou o Mário a sair do grupo. O Botafogo ainda permanece. Então vou ler os tweets e a gente vai comentar sobre essas hostilidades ao presidente do Fluminense. O Mário justificou a sua saída do grupo de WhatsApp. Meu Deus do céu, já existe coisa pior do que o grupo de WhatsApp de família. É o grupo de WhatsApp da Ferge. Não sei, tem que ter estômago para participar de um grupo desse. Vamos lá. Ele justificou dizendo que não ficou só irritado pela forma como vinha sendo tratado em relação aos seus posicionamentos. Ele disse, o Mário falou que a gota d'água para ele sair do grupo foi quando Rubens Lopes postou no grupo. Olha só que absurdo, cara. É uma coisa incrível. O Rubens Lopes, olha a postura do presidente da Federação Carioca num grupo de WhatsApp que é para decidir num momento crítico da sociedade, do povo carioca, pessoas morrendo em hospitais, e o cara faz uma postagem dessa no grupo para forçar uma situação. O Rubens Lopes postou no grupo uma foto em que o presidente do Cremerge, Silvio Provenzano, aparecia vestido com a camisa do Fluminense. A pergunta que se faz: árbitro de futebol da federação pode vestir camisa de time de futebol? Pois é, tem umas fotos aí estranhas de árbitro que apita jogos aí que determinados times são favorecidos, e vocês entendem o que eu tô falando. Vamos lá. Nessa foto ele insinuou que esse seria o motivo pelo posicionamento do Conselho Regional de Medicina aqui do Rio de Janeiro contra a volta do futebol. Por exemplo, o presidente do Cremerge é tricolor, por isso que o Cremerge está se posicionando contra o retorno do futebol no Rio de Janeiro. Foi isso que o Rubens Lopes insinuou no grupo de WhatsApp, postando a foto do presidente Silvio Provenzano vestido com a camisa do Fluminense. Essa aí foi a gota d'água, segundo o Mário Bittencourt. Mário afirmou que sequer conhece o Silvio Provenzano, presidente do Cremerge. Outro motivo da saída do grupo, o Mário também deu um outro motivo para isso, foi que o Robinho ameaçou, olha só, parece coisa de série, né, da Netflix, uma coisa assim, né? A cúpula se reúne, ameaçando um ao outro. É bem família, né? Bem grupo de família mesmo, esse grupo de WhatsApp. Vamos lá, o Robinho ameaçou o Fluminense e o Botafogo, os dois clubes contrários ao retorno do futebol, de WO. Todo mundo sabe que WO é 3-0 para o adversário, perde os pontos do jogo. Ameaçou o Fluminense e o Botafogo de sofrerem WO, e como consequência do abandono da competição, rebaixamento para a segunda divisão. Segundo o repórter Vitor Lessa, da Rádio Globo CBN, o Rubinho, em suas postagens, e o segundo que o Mário falou, ameaçou o Fluminense e o Botafogo de WO, e se persistirem, não indo a campo, rebaixamento para a Série B do Campeonato Carioca. É só rindo, né? A posição do Mário é o seguinte: ele vai
até as últimas consequências, principalmente depois da postura do presidente da federação, e não só do presidente da federação, a gente sabe que tem outros clubes também, ironizando, debochando. O posicionamento do presidente do Madureira sempre foi de oposição ao Fluminense, também é muito agressivo quando fala do Fluminense, como se o Madureira fosse um dos grandes do futebol carioca. E o pior, o presidente da federação, que é para agregar todos os clubes irmanamente, principalmente priorizar, principalmente dar força para os 4 grandes do Rio, que são a vitrine do futebol carioca, ele age dessa maneira. Pois bem, o Mário não acredita nas ameaças do Rubinho. Por que o Mário não acredita na ameaça? Vamos lá, ele explica. Ele disse que o Campeonato Carioca não tem como sobreviver sem Fluminense e Botafogo, sem disputar o Campeonato Carioca, principalmente porque o Flamengo não fechou com a Rede Globo para a transmissão dos seus jogos. Então teria no Campeonato Carioca apenas os jogos do Vasco para passar na TV, porque não poderia passar. Porque a gente está na reta final da Taça Rio, daí é para as semifinais, Fluminense e Botafogo não jogando, Flamengo sem transmissão pela TV, somente o Vasco poderia transmitir. Se o Vasco jogasse contra o Botafogo, contra o Fluminense, não ia passar em lugar nenhum. Realmente, o Fluminense e o Botafogo saindo, e com a não transmissão dos jogos do Flamengo, porque não houve um acordo, não existe campeonato estadual. Por isso que o Mário não acredita nesse rebaixamento, nessas punições que o Rubinho quer infringir ao Fluminense e ao Botafogo. O Mário também citou que no documento divulgado pela FERJ, pós aquele arbitral, que ficou mais ou menos decidido quando o campeonato iria começar, todos os clubes estão listados em ordem alfabética, menos Fluminense e Botafogo, que estão no final, num claro sinal de que estão sendo colocados de lado. Tinha até imagem que rolou na internet, tinha a imagem das assinaturas dos clubes que concordaram com aquele arbitral, daí Fluminense e Botafogo lá no rodapé, sem assinatura dos dois. No entender do Mário, isso mostra que os dois clubes estavam sendo colocados de lado, porque não seguiu a ordem alfabética da relação. Rubinho também fez outras postagens ironizando Fluminense e Botafogo. Olha só que absurdo. Vê se isso é comportamento de um presidente de federação. Ele ironizou o Botafogo, dizendo que o Botafogo não paga os salários dos seus jogadores. Ele postou lá no WhatsApp, segundo o Mário, ele postou no WhatsApp que, olha, o Botafogo não quer que recomece o estadual, mas não paga ninguém. Não paga ninguém, ainda não quer entrar em campo, que é fazendo com relação, né, ao salário, fazendo correlação ao dinheiro que a Globo tem a pagar aos clubes quando eles voltarem a jogar. Ele fez um paralelo. Pô, o Botafogo não paga o salário dos jogadores e não quer receber o dinheiro da televisão para o campeonato voltar. Fez isso, um comportamento que não é cabível, é uma falta de respeito com o Botafogo. O que o Botafogo fez com isso? Eu gostaria de saber qual foi a postura do Botafogo ao ver, porque o Mário teve uma postura de chegar e sair, deletar o grupo do seu celular. O Botafogo permanece lá. E qual foi o posicionamento do Botafogo depois dessas ironias do presidente da federação? Na última reunião que eles tiveram lá na federação, o Botafogo enviou o seu médico à reunião da FERJ para decidir o jogo seguro, né? O jogo seguro da FERJ, é como eles chamam os protocolos para reinício do campeonato estadual. O Botafogo, ao invés de não mandar o seu médico como represária ao comportamento do presidente da federação, enviou o seu médico lá. O único clube que não enviou o médico para participar dessa reunião de terça-feira foi o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, mantendo a sua posição mais radical com relação a isso. Parece que o Botafogo dá sinais de afrouxamento. Quando ele chega e manda seu médico a participar de uma reunião, que o foco dessa reunião é o retorno do futebol, os preparos para o futebol se ter reinício, mostra que o Botafogo está propenso a, em algum momento, deixar o Fluminense sozinho nisso aí, porque o Fluminense foi o único que não enviou o médico para lá. Mário falou que o Flu era um clube centenário, era e é um clube centenário, e que não precisa passar por isso, e por isso ele saiu do grupo de WhatsApp, cortou relações aí com a federação, e disse que vai até o fim, se for no caso
ter reinício imediato do Carioca, vai para a WO e depois vai lutar na justiça para reverter essa situação. Não entendo essa falta de respeito do presidente da federação, que vem, coisa antiga, vem de caixa d'água, que privilegiava o americano e prejudicava os times grandes. Ganhar do americano era uma luta antigamente, porque o presidente da federação era presidente de honra do americano. Todo mundo conhece a história. Os antigos sabem a história do caixa d'água e da federação. E o Rubinho está aí há anos no comando da federação e os problemas na federação têm décadas. Mas não entendo a falta de respeito com o Botafogo, um time importantíssimo no futebol carioca, e principalmente com o Fluminense. Gente. A federação foi criada em 1978. O Fluminense já era, vamos dizer, um senhor. Em 1978 já tinha conquistado títulos e até título mundial de 52 o Fluminense já havia conquistado. O Fluminense é de 1902, a federação começou em 78. Parece que o presidente quer colocar os clubes debaixo de uma mão pesada, em que só ele pode decidir a situação, ou ele não, ele e quem interessar a ele. No caso, você sabe muito bem que é o Flamengo, que está se utilizando dos braços da FERJ para forçar a situação do reinício imediato do Campeonato Carioca. O Mário falou que caso as ameaças se cumpram, WO e rebaixamento para a Série B, o Fluminense tem como recorrer e procurar a justiça, porque no regulamento tem uma brecha. Tem uma brecha que o Fluminense pode se utilizar para ir à justiça para evitar que isso aconteça. Que é por falta de garantia de segurança, o time pode não ir a campo por achar que falta garantia de segurança dos envolvidos, no caso, os jogadores. Ou que é o que mais se encaixa ao caso do vírus e o que está acontecendo com a sociedade. É por motivos extraordinários não provocados pelo clube. Você pode não ir a campo por motivos extraordinários não provocado pelos clubes. Então é uma coisa externa que está fora do poder do clube impedir ou agir diferente. Então é nisso que o Mário deve se basear em caso de precisar entrar em uma ação para correr atrás dos seus direitos. No arbitral do próximo sábado, nesse sábado agora, vai ter um arbitral que deve decidir ou confirmar a data de reinício da competição para o dia 14 de junho, então vem mais bafafá por aí. O Mário está fora do grupo de WhatsApp, porque está certíssimo. Não mandou médico para a reunião da federação, para fazer os protocolos, e provavelmente não vai comparecer esse arbitral que vai chancelar o reinício do estadual no meio deste mês, e o problema está alto ainda e não tem nada resolvido. É lamentável a atitude, o comportamento do Rubinho. O Rubinho tem que entender que quando ele criou o grupo de WhatsApp, ele não criou um grupo de WhatsApp de condomínio. Um fofoca, picuinha, deboche, ironia, isso é WhatsApp de condomínio, não é de presidente de federação. Pô, não tem nada a ver. Respeita o Fluminense, berço da seleção brasileira, criado desde 1902, construiu o primeiro estádio do Brasil, máximo respeito ao Fluminense. E quem é a federação para tratar os seus afiliados assim? É um absurdo que a Federação do Estado do Rio esteja entregue a essas mãos, e é por isso que o Campeonato Carioca é essa bagunça de anos e anos, desde que eu me conheço como gente e frequentar Maracanã e ir nos estádios na década de 80, a federação é essa bagunça com time de futebol dando volta olímpica com um caravela de papel na cabeça, como a gente sabe muito bem, WO já existia há muito tempo, desde os anos 80. Então, a federação sempre foi uma bagunça. Quando eu falo que isso não é esperado de um presidente de federação, na verdade é esperado sim, porque vai seguindo a regra. A federação sempre foi bagunçada. Se em algum momento ela for organizada, por favor, deixa aí nos comentários, porque isso infelizmente fugiu da minha memória. O Fluminense merece respeito. E o Mário está muito certo, eu estou do lado do Mário nisso aí. E deixa o seu comentário, diz aí o que você acha do comportamento do presidente da federação e do comportamento do Mário, do posicionamento do Mário, priorizando a saúde dos funcionários, jogadores e da sociedade. Muito obrigado pela atenção de vocês, aguardo vocês para os próximos vídeos e tamo junto,
aonde o Fluminense estiver. Muito obrigado por tudo. Fui!